Olá! Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, iremos conhecer melhor alguns milagres realizados por Jesus e seus apóstolos. Há uma vasta e rica tradição de histórias sobre os milagres de Cristo e de seus apóstolos, registrada principalmente nos Evangelhos e nos Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento da Bíblia, bem como em muitos escritos apócrifos e tradições da Igreja primitiva. Os relatos sobre a realização dos milagres começam por Jesus, com a transformação de água em vinho, como veremos a seguir. Durante um casamento em Caná da Galileia, os anfitriões ficaram sem vinho, o que seria embaraçoso. Após o pedido de sua mãe, Maria, Jesus ainda tentou contrariá-la, dizendo que ainda não era o momento, ao que ela perguntou: "Se não hoje, quando?" Jesus então instruiu os servos a encherem 6 potes de água, que foram transformados em vinho de alta qualidade. Quando o mestre-sala provou a água que tinha sido transformada em vinho, ele ficou impressionado, chamou o noivo e disse: "Todos servem primeiro o bom vinho, e quando os convidados já beberam bastante, então o menos bom. Mas você guardou o melhor até agora." A cura do filho do oficial real. Um oficial real veio a Jesus em Cafarnaum, uma cidade na região da Galileia, implorando que ele fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. O oficial real estava desesperado e buscava ajuda para salvar a vida de seu filho. Ao ouvir o pedido do oficial real, Jesus respondeu de uma maneira que pode ter parecido surpreendente: "Vai, o teu filho vive." O oficial real precisava confiar na palavra de Jesus, mesmo sem ver nenhum sinal físico da cura de seu filho. O oficial real demonstrou fé ao acreditar na palavra de Jesus e voltar para casa. No caminho de volta, ele encontrou seus servos, que lhe disseram que seu filho estava vivo e bem. O oficial real perguntou a que hora seu filho havia começado a melhorar, e eles disseram que foi no exato momento em que Jesus lhe disse: "O teu filho vive." A cura de um paralítico em Cafarnaum. Jesus estava em Cafarnaum, sua cidade base na Galileia, quando foi trazido um paralítico em uma maca por algumas pessoas. A multidão se reuniu ao redor de Jesus, e ele estava ensinando a palavra de Deus para aqueles que estavam ali presentes. O paralítico estava em uma condição debilitante, incapaz de se mover por conta própria e dependente da ajuda dos outros para se locomover. Diante da fé daqueles que trouxeram o paralítico, Jesus disse a ele: "Filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados." Esta declaração de perdão dos pecados foi surpreendente para os escribas presentes, pois somente Deus poderia perdoar pecados. Jesus então explicou que perdoar pecados e curar enfermidades eram manifestações do mesmo poder divino. Para que os escribas presentes pudessem entender que ele tinha autoridade para perdoar pecados, Jesus disse ao paralítico: "Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa." Imediatamente, o homem se levantou, pegou sua maca e partiu para casa glorificando a Deus. Multiplicação dos pães e peixes. Jesus estava ensinando uma grande multidão, e ao anoitecer, os discípulos pediram para despedir a multidão para que fossem comprar comida. Mas Jesus disse-lhes: "Não precisam ir embora. Deem-lhes vocês de comer." Os discípulos ficaram surpresos, pois só tinham 5 pães e 2 peixes. No entanto, Jesus ordenou que as multidões se assentassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, deu os pedaços aos discípulos, que distribuíram para as multidões. Milagrosamente, os pães e peixes se multiplicaram, de modo que todos comeram e ficaram satisfeitos. E, mesmo após a refeição, ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços. Havia cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, que foram alimentados com os 5 pães e 2 peixes. Jesus sobre as águas. Após a multiplicação dos pães e peixes, Jesus insistiu para que seus discípulos entrassem no barco e atravessassem o mar da Galileia, enquanto ele despedia as multidões. Depois de dispensar a multidão, Jesus subiu a um monte para orar. Enquanto isso, o barco em que os discípulos estavam se afastou da costa, enfrentando uma tempestade durante a noite.
Por volta da quarta vigília da noite, entre as 3 e as 6 da manhã, Jesus foi até os discípulos, caminhando sobre as águas do mar agitado. Quando os discípulos o viram, ficaram aterrorizados, pensando que era um fantasma. Jesus então tranquilizou-os, dizendo: Coragem, sou eu. Não tenham medo. Pedro, demonstrando sua fé, pediu a Jesus que o permitisse caminhar sobre as águas também. Jesus consentiu. E Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. No entanto, quando Pedro viu o vento forte, ficou com medo e começou a afundar. Ele clamou por socorro, e Jesus imediatamente estendeu a mão e o segurou. Jesus cura o homem cego. Enquanto Jesus passava, ele viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus se a cegueira era resultado do pecado do homem ou de seus pais. Jesus respondeu que não era por pecado, mas para que as obras de Deus se manifestassem nele. Jesus cuspiu no chão, fez lodo com a saliva e untou os olhos do cego com o lodo. Ele instruiu o homem a ir lavar-se no tanque de Siloé. O cego obedeceu e, ao lavar-se, recebeu a visão. Os vizinhos e conhecidos ficaram perplexos ao vê-lo, questionando se era o mesmo homem que costumava mendigar. Ressurreição de Lázaro. Lázaro era um amigo próximo de Jesus, juntamente com suas irmãs Maria e Marta, e morava em Betânia, uma vila próxima a Jerusalém. Ele ficou doente, e suas irmãs enviaram uma mensagem a Jesus, informando: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Jesus estava em outra região quando recebeu a notícia. Quando Jesus recebeu a mensagem, permaneceu onde estava por mais 2 dias antes de partir para Betânia. Quando chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias e havia sido sepultado em um túmulo. Marta, uma das irmãs de Lázaro, saiu para encontrar Jesus e expressou sua fé de que, mesmo agora, Jesus poderia fazer algo. Ao se aproximar do túmulo, Jesus ordenou que a pedra que o selava fosse removida. Ele então olhou para o céu e orou ao Pai, dizendo: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa das pessoas ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Depois disso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Milagrosamente, Lázaro, que estava morto e envolto em faixas, saiu do túmulo. Ele estava vivo novamente. Nessa segunda parte veremos alguns milagres praticados pelos apóstolos. Cura de um homem coxo na porta do templo. Pedro e João, 2 dos apóstolos de Jesus, estavam indo ao templo para o período da oração da tarde. Na porta do templo, conhecida como Porta Formosa, estava sentado um homem coxo de nascença, que todos os dias era colocado ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Ao ver o homem coxo, Pedro e João sentiram compaixão por ele, e olhando para ele, Pedro disse: Olha para nós. O homem esperava receber alguma esmola, mas Pedro declarou: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Então, Pedro tomou-o pela mão direita e o levantou. Instantaneamente, os pés e os tornozelos do homem foram fortalecidos. Ele deu um salto, ficou de pé e começou a andar, entrando com Pedro e João no templo, saltando e louvando a Deus. Este milagre é notável, porque o homem era coxo de nascença, o que significava que ele nunca havia andado em toda a sua vida. Sua cura instantânea e completa foi um testemunho impressionante do poder sobrenatural de Jesus, operando por meio de seus discípulos. Além disso, o fato de o milagre ter ocorrido publicamente na porta do templo, diante de muitas testemunhas, tornou impossível negar o poder de Deus em ação por meio dos apóstolos. O julgamento de Ananias e Safira. Após o Pentecostes, os crentes em Jerusalém estavam vivendo em comunhão, compartilhando seus bens e recursos entre si. Ananias e Safira, um casal que fazia parte dessa comunidade, venderam uma propriedade e concordaram em doar parte do dinheiro ao apoio da comunidade. No entanto, decidiram mentir sobre o valor total da venda e reter uma parte para si mesmos. Quando Ananias apresentou sua oferta diante dos apóstolos, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo,
confrontou-o sobre sua mentira. Ananias caiu morto imediatamente aos pés de Pedro, diante de toda a congregação. 3 horas depois, Safira entrou no local e também foi questionada por Pedro. Quando ela confirmou a mentira, também caiu morta aos pés dos apóstolos. Este episódio é marcado pela severidade do julgamento divino sobre a mentira e a hipocrisia. Ananias e Safira agiram deliberadamente para enganar a comunidade e o Espírito Santo, e sua punição imediata demonstrou a seriedade com que Deus vê o pecado e a hipocrisia entre os crentes. A cura de Enéas. Enéas era um homem que morava em Lida, uma cidade localizada na região da Judéia. Ele estava paralítico e acamado havia 8 anos. A paralisia o tornava incapaz de se mover por conta própria, e, consequentemente, ele dependia da ajuda de outras pessoas para realizar tarefas básicas do dia a dia. Pedro estava viajando pela região quando chegou a Lida. Ao encontrar Enéas, que estava acamado, Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e faze a tua cama. Imediatamente, Enéas foi curado. Ele se levantou do leito e, diante dos olhos de todos os que estavam presentes, começou a fazer sua própria cama. Este milagre é notável porque Enéas estava paralítico e acamado havia 8 anos. Sua cura instantânea e completa é um testemunho impressionante do poder sobrenatural de Jesus Cristo, operando por meio de seus discípulos, neste caso, Pedro. Além disso, o fato de Enéas começar a fazer sua própria cama logo após ser curado demonstra a restauração completa de sua saúde e mobilidade. Ele não apenas se levantou do leito, mas também retomou suas atividades diárias, sem nenhuma limitação. A ressurreição de Tabita, também conhecida como Dorcas. Tabita era uma mulher piedosa que vivia em Jope, uma cidade costeira na região da Judéia. Ela era conhecida por suas obras de caridade e por fazer túnicas e mantos para os pobres da comunidade. Certa vez, Tabita adoeceu gravemente e morreu, deixando os crentes em Jope aflitos com a perda de sua amada irmã na fé. Após a morte de Tabita, os crentes lavaram seu corpo e o colocaram em um quarto no andar superior da casa. Ao saber da morte de Tabita, Pedro foi imediatamente chamado pelos crentes em Jope. Ao chegar à casa onde Tabita estava, Pedro mandou que todos saíssem do quarto e, em seguida, se ajoelhou e orou. Pedro, então, voltou-se para o corpo de Tabita e disse: Tabita, levanta-te. Milagrosamente Tabita abriu os olhos, levantou-se, e quando viu Pedro, sentou-se. Pedro então a ajudou a se levantar, chamou os crentes e viúvas e a devolveu viva e saudável para eles. A expulsão de um espírito maligno. Paulo e Silas estavam em Filipos, uma cidade na Macedônia, onde estavam realizando obras evangelísticas. Enquanto estavam indo para o lugar de oração, encontraram uma jovem que era possuída por um espírito maligno. Essa jovem era uma adivinha e, por meio do espírito maligno, trazia lucro para seus senhores por meio de suas habilidades adivinhatórias. A jovem seguia Paulo e Silas gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Embora o que ela dizia fosse verdade, Paulo, perturbado com o espírito maligno, voltou-se para ela e ordenou: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, sai dela. Imediatamente, o espírito maligno saiu da jovem. Isso enfureceu seus senhores, pois a perda da habilidade de adivinhar significava uma perda financeira para eles. Eles prenderam Paulo e Silas e os levaram às autoridades, acusando-os de causar tumulto na cidade. Após serem açoitados e jogados na prisão, Paulo e Silas estavam em uma cela interior, com os pés presos em troncos. Era meia-noite, e os dois estavam orando e cantando hinos a Deus, apesar das circunstâncias adversas. De repente, um grande terremoto sacudiu os alicerces da prisão, abrindo todas as portas e soltando as correntes dos prisioneiros. O carcereiro, despertado pelo terremoto e vendo todas as portas da prisão abertas, acreditou que todos os prisioneiros haviam fugido. Preparando-se para tirar a própria vida, ele desembainhou a espada. Paulo, percebendo suas intenções, gritou: Não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui.
O carcereiro, tremendo, correu para dentro da prisão e prostrou-se aos pés de Paulo e Silas, perguntando-lhes o que precisava fazer para ser salvo. Eles responderam: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. O carcereiro então lavou as feridas de Paulo e Silas, e imediatamente foi batizado, ele e toda a sua família. O terremoto repentino, quebrando as correntes e abrindo as portas da prisão, foi um evento milagroso. Isso demonstrou a intervenção direta de Deus em resposta à fidelidade de Paulo e Silas, bem como a sua perseverança em meio à adversidade. Além disso, o encontro do carcereiro com Paulo e Silas e sua conversão imediata, juntamente com toda a sua família, revelam a transformação radical que o Evangelho pode trazer às vidas daqueles que creem. A mensagem de salvação foi proclamada na prisão, resultando em vidas sendo salvas não apenas da condenação eterna, mas também das correntes do pecado e da desesperança. Esses são apenas alguns dos milagres descritos na Bíblia, realizados por Jesus e seus apóstolos. Porém, os milagres continuam sendo recebidos diariamente em todas as casas, todos os dias. Basta que saibamos perceber e abrir nossos corações para sentir a palavra de Deus se cumprindo em nossas vidas.